A paz do Senhor a todos os nossos irmãos inscritos do canal José JBS. Deus abençoe a todos os nossos irmãos e amigos. Deus abençoe a sua família, abençoe a sua casa, abençoe o seu dia a dia, para a glória de Deus. Hoje nós estamos com a lição de número 11, a lição que vamos estudar amanhã. Número 11, que tem por título Cultivando a Convicção Cristã. Tem pessoas que às vezes está na igreja, mas a fé dele é fraquinha. Pessoas que às vezes até está na igreja, mas não acredita ainda que vai morar no céu, que vai partir um dia desta terra e morar no céu de glória. Será que tem, irmão? Tem. Uma vez eu conversando com uma pessoa, você tem convicção que qualquer hora Jesus pode vir nos buscar? Você tem certeza que você vai para o céu? Eu disse, eu não tenho certeza não. Eu disse, o que você está fazendo na igreja? Ouvindo a palavra de Deus. Eu entendi. São pessoas que às vezes é fraca, tá querendo acreditar e fica vacilante como onda do mar, né? Mas nós vamos aqui cultivando a convicção, cultivando, lendo a palavra de Deus, cultuando a Deus, adorando a Deus, permanecendo fiel ao seu Criador. Então isso é cultivar, você acreditar nos testemunhos que Deus tem feito, nas histórias bíblicas, é assim. Então a lição de número 11 que vamos estudar no dia 10, que é domingo, cultivando a convicção cristã, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses 2:3, verdade prática. É o cultivo para a prática e cristã é imperioso. O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidade. Por que o apóstolo Paulo diz que ele não foi pregando um evangelho de engano, um evangelho de imundícia? Porque ele foi pregando o verdadeiro evangelho, o evangelho que transforma o homem velho numa nova criatura, aquela pessoa que está lá no mundo perdido, sem nenhuma convicção de vida, uma convicção de viver uma vida, ter aquela esperança. O evangelho vai lá e transforma ele, quando ele pensa que não, ele está aí no meio da sociedade, uma verdadeira pessoa, Deus abençoando e preparando ele para morar no céu de glória. Então isso aí é o evangelho que muda. Agora o evangelho que não muda ninguém, isso não é evangelho. Você está entendendo? O evangelho, ele muda as pessoas, porque é obra do Espírito Santo de Deus. Muito bem, a introdução diz assim, diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações para prosseguir, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. Nesta lição estudaremos os aspectos espiritual, moral e social que formam a convicção de nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de treva. É isso que tem que ter convicção, é isso que você está dizendo. O apóstolo Paulo quer enfiar na sua cabeça, no seu coração, no seu cérebro, que você é um verdadeiro embaixador de Cristo nessa terra. A sua casa não é aqui, isso aqui é passageiro. Essas coisas bonitonas que você compra, carro, casa, mansão e tudo, isso é passageiro, para quem tem a Cristo. Agora quem não tem, isso aqui é tudo dele. Ele vai permanecer adorando essas coisas deste mundo e depois permanece aí, morre e vai para a eternidade sem Cristo e aí prossegue o seu caminho. Mas aqueles que há em Cristo Jesus, nova criatura, aqueles que se tornaram nova criatura, aqueles que se tornaram novas pessoas, que não tinham esperança, mas agora tem esperança de um dia morar no céu de glória. Meu amigo, nada faz nós desvanecer, nós esmorecer. O apóstolo Paulo disse, nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nem a tribulação, nem a fome, nem a peste, nem a perseguição, nem nada nos separa do amor de Deus. Que Deus abençoe, amém? Então o primeiro ponto da lição foi convicção espiritual, poder do Espírito, por orientação divina. O evangelho foi proclamado
Na Europa, Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. O Ato 16, versículo 9. Então, aqui nesta visão, o apóstolo Paulo queria ir para outros lugares, mas nenhuma visão, nenhum sonho que ele teve, aparecia um homem dizer: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele entendeu que Deus estava o enviando para aquela cidade, para aquele país. Então, eles foram bem-sucedidos para a glória de Deus. Quer dizer, fazer missão, salvar a alma. E Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres e maravilha. Então, o Paulo tinha uma convicção em tanto, irmão, que é a ponto dele dizer que estava preparado a qualquer momento para partir. E você pode ver nas epístolas lá do Timóteo lá, ele disse: eu já estou sendo oferecido em aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. A coroa da vida me está guardada, ao qual justo juízo. Isso é convicção. Então essa convicção, meu irmão, minha irmã, você tem que ter na sua vida, no seu coração, na sua mente, tem que estar impregnado que Jesus está preste a vir buscar a sua igreja, e você tem que estar preparado. Você tem que ter convicção que você está andando no caminho certo, na doutrina, nos ensinamentos, para quando Cristo tocar esta trombeta que vai tocar um dia, você desaparecer dessa terra e ir morar no céu de glória. Muito bem, o segundo subtópico do primeiro tópico da lição: confiando em Deus. O apóstolo declara que mesmo tendo padecido e sido agravado em Filipe, quer dizer, muitas tribulações, sua fé não estava abalada. Ele refere-se a perseguições sofridas antes de pregar em Tessalônica. Paulo e Sila, irmão, você pegar uma pisa não, pisa quem pegava era eu, da minha mãe. Ali foi um negócio sério. Amarraram no tronco, ó, taca, 39 lapadas lá, que era cruel. E quando dava meia-noite, o Paulo cantando e orando, Paulo e Sila, e Deus enviou os anjos e abalou as estruturas daquela prisão, que ninguém saía dali, a não ser se fosse pelo milagre, como Paulo saiu. Lançou por terra, livrou os servos de Deus. Mas, irmão, mas tem que apanhar, tem que sofrer. O evangelho é de perseguição, é de sofrimento, irmão, é coisa tremenda, mas é gostoso, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Ninguém vai jogar pau em pé de manga sem manga, irmão. Tem que ter manga, pé de laranja tem que ter laranja, sem nada você só passa e olha, deixa pra lá, não tem nada. Mas aonde tem um fruto do Espírito, a longanimidade, a bondade, domínio próprio, mansidão, a verdadeira palavra de Deus está na sua vida, o mundo vê que realmente você é convicto de que um dia você vai morar no céu de glória e que você ama Jesus acima de todas as coisas. Eles vão lhe perseguir, os seus irmãos, a sua esposa, o seu filho, a sua filha. Irmão, o que é isso? Jesus disse que os próprios inimigos estão dentro da sua casa. Leia lá. Muito bem, estou dando aqui só uma reflexão, irmão, para abrir a nossa mente, viu? Daqui a pouco nós estaremos fazendo um culto ali na Nova Canaã, e você é o nosso convidado especial. Vai lá que vai estar sendo... nós vamos estar fazendo a cobertura, pregando a palavra de Deus lá. Você é o nosso convidado todo especial. Tá entendendo? Nós postamos um vídeo aí daquele primeiro culto lá. Vamos fazer outro para a glória de Deus. Muito bem. E daqui a pouco nós estaremos lá, para a glória do nome do Senhor. O terceiro subtópico do primeiro ponto da lição diz assim: fidelidade na pregação. O apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano nem com imundícia. Aqui a gente já falou lá no princípio. Então não foi com engano nem com imundícia. Não foi com charlatanismo, não foi com nada. Não foi querendo se aparecer, querendo pegar dinheiro dos irmãos, querendo enganar os irmãos. Deus vai te dar casa, Deus vai te dar casa. Não, ele pregou um evangelho. Porque o evangelho, meus irmãos, deixa eu dizer bem pertinho para vocês aqui. O evangelho não é para ganhar casa e carro para ninguém. O evangelho é para dar salvação para aqueles que crê, para aqueles que precisam, e cura divina, e alimentar a humanidade para a glória de Deus. É essas três coisas que Jesus fez. Leia toda a Bíblia, o Novo Testamento, que se não foi isso que Jesus... salvando, curando e alimentando. Esse é o verdadeiro evangelho. Viver em união e em comunhão no partir do pão e nas orações. Era esse o evangelho. E ainda será. Quem não viver ele, problema dele. Muito bem, então esse é o evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo disse que não foi enganando ninguém.
Levanta a sua oferta. Meta a mão no bolso. E o que você tiver te levantando, isso é evangelho? Isso é evangelho, irmão. Ah, Deus mandou, disse pra mim aqui que é pra tu dar 5.000 reais. Isso é evangelho, irmão. Manda esse cara catar mamona, irmão. Evangelho é salvação. Tu tá doente, tu será curado. Tu tá doente de... tá faltando o que na tua vida? Cura divina, Jesus vai te curar. Tá faltando alimento, Jesus vai te dar. Salvação acima de tudo? Deus quer a alma do homem para levar para morar no céu de glória. É isso que é o objetivo do Evangelho. Muito bem, o segundo ponto da lição, que tem como tema dizendo assim: convicção moral, retidão nas ações. A convenção opera a transformação moral na vida do crente salvo. Aquilo que a gente já falou, mas vou falar de novo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Desse modo a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, e deixar a mentira e falar a verdade, deixar o fruto e ser honesto, deixar o furto e ser honesto, não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica. Para não o vídeo não ficar muito grande, o que está dizendo aqui, convicção moral, retidão e ações. Quer dizer, a Bíblia diz que você era tudo que não prestava, mas agora em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, as coisas velhas é passada, eis que tudo se faz novo na vida do crente. Quem furtava não furta mais, quem roubava não rouba mais, quem fazia feitiço não faz mais, agora só crê em Jesus, quem enganava não engana mais, e tudo que não prestava, quem vivia não bebe mais, fumar não bebe mais, não fuma mais, não bebe mais, não se prostitui mais, não toma mulher do próximo mais, e é uma série de coisas, porque agora você e eu nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Muito bem, nem difamar, nem apropriações a difamar, nunca usarmos de palavras lisonjeiras, tudo que... Nada. Você agora não pode fazer nada que venha negredir o Evangelho de Cristo na sua vida, porque o Evangelho é puro, é santo. Agora você, na sua vida, talvez ninguém vai ver ele como ele deve ser. Então a convicção moral mudou de vida. O segundo subtópico do segundo ponto diz: reputação ilibada. O que é isso? Meu irmão, irrepreensível. Glória! Irrepreensível, ninguém vê nada. Tá vendo aquele crente assim, esse crente só quer ser santarrão, porque é não sei o que. Uma vez alguém chegou pra mim e disse: irmão, alguém falou que disse que falou dizendo que você aquele irmão só quer ser santarrão, só acha que só ele é salvo, porque fica pregando para as pessoas, querendo forçar as pessoas. Jesus mandou foi ir pelas esquinas: forçai para vir, para entrar na minha festa, forçai para entrar por a força de Deus. Vai lá, poxa, arranca, toma. Nós tem, porque nós sabemos da verdade, nós fala mesmo e com convicção e persuade mesmo a pessoa para que a pessoa não se perda e venha para o Evangelho, para que seja salvo em Cristo Jesus, irmão. Agora, por você como não ama a alma de ninguém, você chega lá, quer Jesus? Não quer não, já vou embora. Isso aí tá no... Não é assim não, irmãos. Não é assim não, lute para que a alma seja salva. Você tá entendendo? Mas isso aí nada. Então, reputação ilibada, sabe o que é isso? Considera-se portadora de reputação ilibada a pessoa de reconhecida ideidade moral. Veja como Paulo avalia sua reputação com esta frase: não buscando glória de homem, nem de vós, nem de outros. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Essa postura foi adotada por ele em todos os lugares, mostrando a coerência e a integridade de seu apostolado. Não pedia, não vivia a custo de ninguém, era um homem íntegro,
temente a Deus, pregar o evangelho puro, o evangelho de verdade, Deus operava milagre através dele, milagres e maravilha, até pelos aventais e lenços que ele leva lá, o demônio já corria, porque era um homem de reputação ilibada, irrepreensível. Seja assim, pregadores, pastores, pregadores itinerantes, não vive enganando o povo, prega um evangelho de verdade, não pregue por dinheiro. A Bíblia diz que aquele que recebeu de graça, dê de graça o evangelho que você recebeu na sua vida, não foi pago. Foi pago por Jesus na cruz. Jesus não recebeu dinheiro de ninguém para... Não, ele derramou o seu próprio sangue para comprar a nossa alma, para levar para morar no céu de glória. Já está pago o preço. Então não precisa você estar cobrando para pregar evangelho por aí, que o evangelho não se cobra para pregar ele. Você não é dono de evangelho, o evangelho é de Jesus e as palavras são dele. Não prega as palavras de Jesus. Não cobre para anunciar as palavras de Jesus. E se você quiser ser irrepreensível? É o terceiro subtópico do segundo ponto da lição, vida irrepreensível. Olha aí, olha aí, eu estava só começando, eu estava falando, nem sabia que já ia chegar a esse ponto aqui. Vida irrepreensível, o adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Neste contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunha de sua postura santa, justa e irrepreensível. Essas designações implica obediência nas questões morais, atitude de retidão, exemplar, irrepreensível. A Bíblia fala primeiro dos obreiros, que o obreiro tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, não tem que ser amante de si mesmo, não tem que ser adúltero, não tem que ser arrogante, não tem que ser traidor, obstinado, não tem que ser enganador. Tem que ser irrepreensível. E começa, Maria, que tenha filhos que dê testemunho, viu? Mas o que tem de obreiro, o que tem de crente nesta geração, que não vive esta palavra, irmão, é muito mais de 90%, 95%. Que querem viver pedindo a ovelha. E se a ovelha não der dinheiro, e o que eles pedem é dinheiro, não der, eles não dão oportunidade para a ovelha na igreja. É mesmo? Isso aqui é conhecimento de causa. Tá entendendo? Nas nossas igrejas mesmo. Então, nós estamos no tempo dos mercenários. Tem os verdadeiros? Tem sim. Tem crente verdadeiro, tem crente falso, tem crente obreiros verdadeiros e tem obreiros falsos. Então nós estamos vivendo os tempos dos Ezequiel 34. Hein? Estão arrancando a lã das ovelhas. Estão comendo tudo. E ainda pisa por cima. E ainda quer humilhar as ovelhas. Você está entendendo? Por isso que tem muita ovelha saindo das congregações e indo para outras. Viu? Por causa disso. Então, meus amados, o Paulo dá aqui exemplo. Isso não é ser irrepreensível. Isso é ser caloteiro. Isso é querer viver a cruz dos outros. Pode ser. Se eu conheço alguém aí que quer estar vivendo em casa, vivendo a cruz dos irmãos, a Bíblia diz que se não é bom que não coma. Quem não trabalha é bom que não coma. Você está entendendo? Então procure viver um evangelho de verdade, de vergonha. Um evangelho puro. Viva a palavra. Porque Deus, Ele supra a necessidade de cada um daqueles que permanece fiel ao seu nome. Muito bem, meus irmãos? Então, irrepreensível. O Pedro O Pedro era irrepreensível, mas o apóstolo Paulo ainda repreendeu ele ainda. O apóstolo Paulo ainda foi mais irrepreensível do que ele. Você está entendendo? Mais temente. Ele pensa, eu andei com Jesus e sou irrepreendível. Não, o Paulo chegou e repreendeu ele. Por que tu anda assim? Isso aqui é outra história. Muito bem, meus irmãos. Então nós vamos para o segundo ponto. Na lição nós vamos estudar ainda muito mais profunda a lição. Para a glória de Deus. Tá entendendo? Não esqueça de dar o seu like aí no vídeo, passar o vídeo para frente, escola dominical,
comentar da Escola Dominical, se inscreva aí no canal, se você quiser, achar bom. E mande pra frente aí para outras pessoas ouvir. Ok? O terceiro ponto da lição, convicção social. O que é isso? Vamos já explicar rapidinho. Bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades física e espiritual. Não por acaso. A Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. O papel da igreja é o de proclamar o evangelho e aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os irmãos. E Abacuque resista que os problemas sociais de sua época resultavam do pecado, tais como invasões de valores, inversão de valores, violências e injustiça. Assim, o mal social tem origem no pecado. Ciente disso, o apóstolo Paulo escreve: quiseramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. Este sentimento é comparado aos cuidados de uma mãe que se preocupa e protege os seus filhos. Sabe o que o Abacuque estava falando? Que a razão social que ele falou aqui, sabe por que e assim, promovendo o bem-estar entre os irmãos, Abacuque resiste que os problemas sociais de sua... Sabe por que vinham os problemas sociais? Por causa das injustiças, por causa do pecado, da desobediência do povo. Então o negócio pegava para o povo. Então o negócio vinha em forma de castigo, inversão de valores, que é o que acontece hoje, violências e injustiça, viu? Assim o mal social tem origem no pecado. Ciente disso, o apóstolo Paulo escreve: quiseramos, então... não quer nenhum desses itens, então andamos na verdade, não fazemos acepção de pessoa, não fazemos não caso de alguém, porque hoje é o que mais existe no meio evangélico, injustiça, inversão de valores, você está entendendo? Estão colocando outras coisas no lugar dos verdadeiros. Você está entendendo? Inversão de valores. Hoje as pessoas só querem dar atenção para os mais que têm dinheiro, tem carro, chega de carro na igreja, e os pobrezinhos ficam de lado. Os pobrezinhos têm que estar ouvindo as planfetagens deles, de muitos que ficam em cima dos púlpitos com suas planfetagens, e quer que todo mundo ouça. E se não ouvir, é desobediente. Mas é só eles. Sabe uma vez que eu falei? Que hoje os que estão pregando, os verdadeiros Micaías, os verdadeiros profetas, os verdadeiros pregadores do Evangelho, os verdadeiros Paulo, os verdadeiros pregadores e pregadoras não estão pregando mais em cima dos púlpitos das igrejas. Hoje quem está pregando é quem está em adultério, é quem já passou por 2, 3 mulheres, você está entendendo? É divorciado. Quem está pregando hoje é aqueles que caíram e nunca foi confessado o pecado, mas passaram a mão por cima e está pregando, como muitos cantores aí na mídia. Você está entendendo? Cantores que para o povo, para o homem é famoso, caíram, mas estão na mídia de novo, pregando. Na igreja que eu dirigisse antes que Jesus venha, nenhum deles prega. Na igreja, a única coisa que você não pode ter oportunidade é estando em pecado. Você está entendendo? Pecou, não tem oportunidade, mas se você não pecou, você tem por direito de pregar a palavra de Deus. Mas quem é que está na frente? Os que já caíram. Os divorciados. Você está entendendo? Os que já passou por 2, 3 mulheres. Já vai no 4º divórcio. Como tem cantor aí, ninguém vai falar o nome dele. Você está entendendo? 4º, 5º divórcio. E a Bíblia tudo isso condena. Você está entendendo? Mas os remanescentes estão lá na caverna, os 7.000. Mas uma hora os 7.000 vai, os 7.000 que não se dobra a Baal, os 7.000 que não se prostra a homem nenhum neste mundo, mas vive para Deus e prega a palavra de Deus na hora certa que Deus o ordena. Você está entendendo? Uma hora o Micaías sai da prisão e vai anunciar o juízo de Deus a esta nação. Que Deus abençoe. Então esta é a recomendação
do apóstolo Paulo. Muito bem. O segundo subtópico do terceiro ponto da lição de dedicações altruístas. O apóstolo se dedicou com profundo altruísmo na propagação do evangelho, apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber, ainda que podia, mas como apóstolo de Cristo, ser-vos pesado, assim sendo para prover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se de seu ofício de fabricante de tenda. Ele tinha direito sim de comer pela igreja, da igreja sustentar ele, tinha, porque o obreiro diz que seu salário quem prega o evangelho, que vive do evangelho. Mas hoje ninguém vive de evangelho. Ninguém só pega os seus milhares, vai pregar, recebe 20 mil, 15 mil por uma pregação. Isso não é viver pelo evangelho, irmão. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo. O que é isso? Você para dirigir um campo hoje é 40 mil, 50 mil, 60 mil, irmão. Um campo que o cara não vai fazer nada. Só conduzir as ovelhas, ensinar as ovelhas como devem andar, porque ele não vai obrigar ninguém. Ele vai só ensinar. Você está entendendo? Irmão, é muito dinheiro. Então, mas a gente vê isso hoje. Muito bem. E às vezes as ovelhas estão passando necessidade, não tem nem um centavo para comprar remédio. Você está entendendo? É um negócio muito sério. Esse evangelho aí não é de Deus não, viu? Mas acontecem as coisas para que naquele dia seja julgado todas as coisas, né? Muito bem. Então, o apóstolo Paulo se dedicava. Ele não recebia dinheiro de igreja. Ele vivia de fazer tenda. Hoje os caras não querem fazer nada, querem só receber. Você está entendendo? Querem só receber. O apóstolo Paulo pregava, viajava por todos os países do mundo, pela Espanha, pela Turquia, pela África, por todo lugar. E não recebia salário, era fazendo tenda. Hoje não. Os caras não trabalham. Então, eu desconfio desse evangelho que essas pessoas dizem que aceitaram. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, quem quiser, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema se vai gostar, se não vai. Isso é realidade, isso é realidade. Né? Muitas igrejas aí que tem muitas pessoas necessitadas. E o verdadeiro evangelho é que a renda da igreja, depois de tudo pago, todas as dívidas, o restante dividia entre os irmãos, para que não houvesse necessidade. Isso aqui para os teólogos, se eles verem esse vídeo, manda para frente o vídeo. Se eles verem esse vídeo, vai me chamar de herege. Esse aí, não sei o que, não sei que teologia dele. Vem comigo, teólogo, bacharel, doutor em divindade, vem comigo nas escrituras. Tem medo? Tem medo não é formado não? Vem comigo. Jogar no pé dos apóstolos, os apóstolos dividiam entre os irmãos, para que não houvesse necessidade. E não havia necessitado. Hoje tem necessidade? Não tem? Tem lascado mesmo, quase morrendo nos hospitais. E você fazia isso, Pereira? Eu fazia. Se eu fosse presidente do campo, da igreja, eu fazia, não faço. Se Deus me colocar, eu faço. Pago tudo, o que tem direito, todos os ativos da igreja daquele mês, e o restante, compro de tudo e vou distribuindo. Quem tem necessidade, só os quem não tem necessidade não precisa. Para que não haja necessitado na casa de Deus. E todos viviam em comunhão e no partido do pão e nas orações para a glória de Deus. Deus vai cobrar isso aí, meus irmãos, naquele dia. Deus vai cobrar. E não é de mim. Isso eu tenho certeza. Muito bem, meus irmãos. Vamos para o último subtópico da lição. Dedicação altruísta. Era isso mesmo. Você está entendendo? O apóstolo Paulo ele podia ser pesado, sim. Podia viver dos irmãos, mas ele não quis. Porque ele queria pregar um evangelho sem ter de que se envergonhar. Paulo, um cara que chegou a dizer, se vocês não podem servir a Deus, se vocês não podem ser imitador de Cristo, seja menos de mim. Foi o único que falou isso nas escrituras.
Quem é o que fala hoje? Nem falou naquele tempo e nem fala hoje, não existe. Se vocês não podem ser imitador de Cristo, seja apenas meus imitadores. Cara, tinha ousadia. Não era o homem de Deus, rapaz. Você tá entendendo? O único que falou, o meu evangelho, segundo o meu evangelho. A cabeça rolou. Mas antes, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, quem é que fala isso aí? Desde agora está me guardada a coroa da justiça, ao qual o justo juiz me dará naquele dia. E ele diz, não somente a mim, mas todos quanto andarem piamente na palavra de Deus. Que Deus abençoe. Até a próxima lição. Deus abençoe o Grupo Família Abençoada. Deus abençoe os nossos inscritos do canal José JPS. Deus abençoe em nome de Jesus. Passa para frente o vídeo, dê o seu like, se inscreva, manda alguém se inscrever para ouvir verdadeira palavra de Deus aqui no canal. Aqui se fala a verdadeira palavra de Deus. Ok? Deus abençoe. Até a Escola Bíblica Dominical e até o próximo vídeo. Da escola, né? Porque nós vamos postar outros vídeos. Mas da Escola Bíblica Dominical, só no outro domingo se Jesus não voltar. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.